Nós estamos aqui em Atenas e no outro sábado, no sábado passado, meu irmão pregou aqui na Igreja Central e foi verificado ali que havia uns livros numas caixas, Caminho a Cristo, em grego. Então eles pediram para o pastor local para darem alguns livros para nós, que nós já entregamos nas ilhas, por aqui na Grécia. E aí, neste sábado agora, que foi ontem, o pastor Roger foi lá e pegou mais 260 livros, se eu não me engano. Então a gente chegou a entregar aí mais de 300 livros aqui pela Grécia. E aí nós pegamos esses 260 ontem, dividimos aqui com o grupo e saímos para entregar pelas ruas de Atenas. O que eu percebi assim é que a maioria das pessoas, elas rejeitam. Quando elas liam ali na capa o nome Cristo, elas já faziam assim que não queriam, alguns nem queriam ouvir. Isso me impactou muito, porque no Brasil geralmente a gente tem uma facilidade bem maior de entregar livros. Isso deixou a gente bem chateado, mas algumas pessoas aceitavam, e aceitavam com um sorriso, principalmente quando a gente dizia que era um presente, que era de graça, né, free, elas aceitavam com um sorriso. Mas um caso me deixou muito emocionada, foi na ilha de Mykonos. Eu fui entregar para uma garçonete num restaurante e ela olhou também, parecia que ela não queria o livro, ela ficou me olhando e olhou pro livro e me olhou, e eu pensei, ela vai rejeitar. Mas na hora os olhos dela encheram de lágrima. E aí eu abracei ela e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e me agradeceu muito, colocou o livro assim no coração, começou a chorar. E aí eu percebi que tem muita gente também aqui que tá carente, que tá precisando muito assim desse amor e de conhecer Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo trabalhe por meio desses livros que foram entregues nessa viagem, que foi muito mais do que uma viagem turística. Ela foi uma viagem que nos enriqueceu espiritualmente, mas também serviu para que a gente cumprisse a missão de entregar livros nesse país que está tão secularizado, neste continente, né? E então para mim foi muito emocionante essa parte da viagem. Nós aqui na Grécia tivemos a experiência de entregar o livro Caminho a Cristo, e foi uma experiência assim que marcou a minha vida, porque a gente viu aqui na Grécia a dificuldade das pessoas em aceitar os livros. Mas também teve uma experiência que uma pessoa numa loja onde eu fui entregar, ela olhou o livro e falou assim, Cristo, e ela aceitou com todo carinho. Então isso foi uma experiência que me marcou. E uma experiência também na ilha de Patmos, eu fiquei emocionada pela oportunidade que eu tive de poder entregar um livro lá. Então eu acho que isso foi gratificante, foi uma experiência maravilhosa. Aqui na Grécia nós tivemos a oportunidade de poder fazer a entrega dos livros missionários, e foi uma experiência muito interessante, porque nós estamos num país ortodoxo. E uma coisa que eu observei é que sempre que nós entregávamos um livro, as pessoas questionavam se era um Cristo ortodoxo, e a gente dizia que era cristão o livro. Muitos pegavam, outros recusavam, mas foi uma experiência interessante. Nós estamos em um outro lugar, num outro país, né? Em outro lugar, num outro continente, e numa outra cultura. Mas eu acho que foi interessante por isso. Entregar livro numa outra cultura é bem diferente, tá bom? Essa é a experiência que eu tinha para contar para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Foi uma experiência maravilhosa ter vindo aqui para a Turquia, para a Grécia, conhecer os caminhos de Paulo. Tive muita experiência aqui, foi maravilhoso, porque quando a gente lê, a gente não consegue compreender a profundidade dos caminhos que ele passou e tudo que ele vivenciou na pregação do Evangelho por amor a Jesus. Eu tive uma experiência assim muito atípica. Eu sempre falo assim, os improváveis. Muitas pessoas são improváveis. Eu fui dar de presente um livro para um senhor, morador de rua, debaixo do viaduto. Eu vi ele lá quietinho e imaginei assim, ele deve estar em depressão. Sozinho ali, com um gatinho. Hoje novamente passei lá, ele estava lá dormindo, eu falei, ele está em depressão. E eu dei para ele, os olhos dele encheu de lágrimas. Porque na verdade, talvez nunca ninguém tenha olhado para ele. Mas eu sei que nós temos um Deus que está olhando por ele. E ele é um improvável, que ninguém chega perto. Porque ele é um morador de rua. Mas o cantinho dele estava limpinho. E aí o olhinho dele encheu de lágrima e me agradeceu pelo carinho que eu tive por ele. E ele me deu um sorriso. Isso eu creio que fez a diferença. Então nós temos que ir em busca dos improváveis, como Jesus fez, com Maria Madalena, como Jesus fez com a mulher samaritana,
como Jesus fez com a filha de Jairo. Então nós temos que ir em busca dos improváveis, porque é isso que Deus quer também. Olá, tudo bem? Ontem nós tivemos uma experiência muito interessante aqui na Grécia, em Atenas. Estamos em Atenas, como vocês sabem, é um país católico ortodoxo, e foi interessante porque nós estamos acostumados a entregar uma série de livros aí no Brasil, nos nossos estados, eu em especial no Distrito Federal, e as pessoas são muito receptivas. Elas recebem o livro, e apesar de elas receberem o livro e talvez não terem interesse de ler, elas sempre recebem com um sorriso. E para nossa surpresa, apesar de ser um país cristão, nós percebemos muita resistência. Foram muitas tentativas de entrega de livro, muitos nãos, mas alguns deles receberam, e acredito que nós plantamos algumas sementes aqui. Nós estivemos na igreja e vimos como é difícil fazer a obra aqui e falar sobre o amor de Jesus em um país que conhece Jesus. Mas eu creio que essa semente que foi plantada aqui vai gerar bons frutos. E eu espero que com isso nós aprendamos que nós estamos num país onde é muito fácil falar de Jesus, e que isso nos motive a falar de Jesus para outras pessoas. Nessas tentativas de entrega de livros, uma das pessoas olhou o livro e falou: Cristos. E ao perceber que era uma mensagem cristã, ela aproximou o livro do coração e agradeceu. Disse muito obrigado, da forma deles. E eu fiquei surpreso que, a despeito de alguns rejeitarem, aquele entendeu que era um presente. A despeito da gente o tempo todo dizer que era um presente, eles rejeitavam. Então isso me deixou muito feliz. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fazer trabalho missionário no Brasil é uma coisa. Fazer trabalho missionário na Grécia é outra coisa. Um simples entregar de folhetos aqui é algo grandioso. Nós fomos entregar um livro, Caminho a Cristo, e eu não entendi por que o pastor só deu, acho que 200 ou 300 livros para a gente distribuir. E isso me causou espécie. Falei, puxa vida, a gente não somos tantos, a gente vai ajudar muito distribuindo esses livros. Só que eu não imaginava o quão difícil e o quão resistente as pessoas são em receber alguma coisa, mesmo a gente falando que era um gift, entregando. Eles, quando liam a palavra, quando liam o Caminho a Cristo estava em grego, quando eles liam que era alguma coisa relacionada a Cristo, eu tive a experiência de que uma pessoa foi atrás de mim para me devolver. Ela me devolveu o livro porque ela não aceitava. Ela e uma cliente dela, elas me devolveram 2 livros, mesmo sabendo que era um presente. Então, outras aceitaram, outras pessoas realmente aceitaram bem, fizeram até surpresa, assim, um gift, então teve, mas nós tivemos muito mais nãos do que sim. Nós distribuímos 31 livros, mas foi um sacrifício distribuir esses 31 livros, não foi fácil. Hoje, queridos, quando vocês verem alguma coisa relacionada à missão, ao trabalho missionário fora, lembrem que santo de casa não faz milagre, e Paulo não fez milagre. Hoje não existe mais nada de Paulo, de João, não tem mais nada. Nós é que somos os frutos disso. Então, sejam generosos com os missionários, porque realmente hoje eu posso dizer, eu senti aqui na pele a dificuldade que é fazer trabalho missionário aqui, numa terra distante. Muito obrigada. Olá, tudo bem? É assim, a experiência foi muito gratificante e eu percebi que existe uma certa relutância para algumas pessoas em receber o livro, mas eu entreguei para uma senhora que ela expressou uma expressão de sorriso e alegria. Mas o importante na minha visão é fazer o trabalho, porque esse trabalho não é nosso, é de Deus, e Ele nos usa através do Espírito Santo.
Como foi dito na lição, ontem aqui, os anjos gostariam de fazer esse trabalho. Só que eles não passaram pela vida que nós estamos passando como Cristo passou. Então é onde o importante é cumprir a missão. E é o que nós fizemos ontem, é o que eu fiz ontem. Eu distribuí e foi gratificante, e no final eu me senti assim realizado, ou seja, que eu cumpri a missão. Olá, eu me chamo Estela, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e a nossa viagem aqui foi incrível, momentos que ficaram marcados para toda a vida, e um deles foi a entrega do livro Caminho a Cristo, aqui em Atenas. É até difícil de escrever em palavras. Eu que gosto muito de distribuir, porque eu já tenho esse hábito de distribuir o Grande Conflito lá na minha região. Então, para mim, quando o pastor fez a proposta, foi algo que já inundou meu coração e tô pronta, né? E aí, então, nós fomos e entregamos, mas percebemos que aqui em Atenas, eles têm uma grande resistência quanto ao cristianismo. E quando eles liam o título na capa e viam a palavra Cristo, eles já faziam assim com a mão, não, e não queriam, rejeitavam. Mas nós não nos intimidamos em relação aos nãos, porque ao contrário do Brasil, aqui foram muito mais nãos do que sim. Mas os poucos sim nos trouxe muita satisfação, porque a nossa missão é essa, né? E vinha na minha mente que um livro que eu entregasse abrangeria uma família toda, e aquela família poderia compartilhar com outros, né? E nós sabemos, conforme Deus já nos orienta, né, que nós somos essas ferramentas nas mãos do Pai aqui na terra para levar essa mensagem, porque o Espírito de Profecia nos diz que nós devemos deixar essas literaturas nas casas, porque no momento certo o Espírito Santo vai agir e elas vão iluminar, chamando a atenção daquele que Deus já conhece o coração, que vai estar aberto e vai estar acessível ao Espírito Santo. Então eu tenho certeza que se pela graça de Jesus eu estiver lá no céu, não só eu, mas todos os colegas que participaram desse trabalho de uma forma muito animada, mesmo diante dos nãos, eu tenho certeza que nós vamos ver muitos frutos desse trabalho que nós realizamos aqui. E a minha maior gratidão é a Deus de ter dado essa oportunidade de entregar numa terra estranha, onde eu não entendo nada da língua deles, foi tudo por gestos, alguns até assim com um coraçãozinho, eles agradeciam. Foi impactante, foi marcante na nossa vida, eu só tenho a agradecer a Deus e a toda a equipe que coordenou essa viagem, nos dando essa oportunidade também. E queridos amigos, queridos irmãos, estamos falando aqui da Grécia e queremos contar sobre o agir incrível de Deus. Há mais ou menos um mês, nós saímos do Brasil, eu e minha família e mais algumas pessoas, para irmos para um evangelismo na Europa. Fomos junto com Sala 57 para a Suíça, foi uma grande bênção, pessoas se entregando a Cristo, pessoas aceitando Jesus. De lá os nossos planos, passamos por outros países e os nossos planos eram Ucrânia. Mas Jesus é incrível, os planos de Deus muitas vezes não são nossos planos. A agenda de Deus, ela muitas vezes nos surpreende e nós glorificamos Deus por isso. Quando chegamos na Ucrânia, eu vi nas redes sociais de que meu amigo Michelson Borges, olá pastor, abraço para você, junto com outras 70 pessoas, junto com o pastor Roger também, estavam em um cruzeiro, em um passeio, nos lugares bíblicos. E perguntei, pastor, onde vocês estão? Na Turquia. Falei, que legal, pastor, também queremos com família ir para a Turquia, me dá umas dicas onde a gente deve ir e tal. E falei, para onde vocês vão depois? O pastor falou, nós vamos para a Grécia. Quando falou Grécia, o meu coração acelerou, por causa que eu morei na Grécia e a igreja central da Grécia é a minha igreja de coração. E eu falei, pastor, será que a gente conseguiria pregar para eles? Será que a gente conseguiria estar com eles no sábado? Ele falou, vamos ver se vai ser possível. Obviamente, oramos e foi a oração imediata, a resposta à oração imediata. Entramos em contato com o pastor Costas Feofilactido, que é o pastor da Igreja Central de Atenas. Prontamente ele nos recebeu e foi correria aqui só.
meu esposo correndo comprar passagem de última hora, viajamos de carro, viajamos de trem, viajamos de avião para conseguir chegar em Atenas e, para a glória de Deus, nós chegamos na sexta-feira à noite. O grupo de 70 pessoas já estava em Atenas e no sábado não foi marcado um sermão só. Foram marcados 2 sermões. Quando a gente pede uma coisa para Deus, Ele nos dá o dobro. Muitas pessoas foram alcançadas pela palavra, abençoados com pregação. Fizemos um coral na hora, cantamos 2 louvores e foi incrível. O que parecia simplesmente um passeio cultural, um passeio pelos lugares bíblicos, se tornou também sendo um passeio evangelístico. Por quê? Porque não parou aí. Nós tivemos o almoço juntos com toda a igreja. E eu fiquei pensando, como que eu vou auxiliar 70 pessoas de um lado falando português, um pouco de espanhol, um pouco de inglês, e outras tanto não falando o português, alguns deles não falando inglês também. E eu falei, Senhor, não dá para eu estar com cada 2, 3 pessoas traduzindo. Mas eu percebi que nem precisava. Porque eu vi pessoas se abraçando, eu vi pessoas tirando fotos junto, trocando contato, eu vi pessoas até se abraçando em oração silenciosa também, porque o que nos une é o amor de Cristo. Muitas vezes não precisa nem saber o idioma, porque o que nos une é aquele amor fraterno, aquele amor profundo que a gente carrega por toda a nossa vida. Como a gente queria fazer alguma missão também, nós vimos um monte de caixas de livro Caminho a Cristo, Vimata Prosto Christo. Então, prontamente, já para outro sábado, porque tivemos bastante atividades no mesmo sábado, prontamente o pastor Costas disponibilizou as caixas de livros de Caminho a Cristo e grupos de pessoas de 5, de 6 livros saiu para evangelizar o Atenas. Então nasceu nova hashtag Atenas para Cristo. Ali onde era o berço da civilização, ali onde o cristianismo na sua época foi muito forte, hoje nós viemos de volta para trazer um reavivamento. Então não somente hashtag Atenas para Cristo, não somente hashtag Grécia para Cristo, mas passamos em 9 países na Europa e vimos a grande necessidade de um reavivamento verdadeiro, de aproximação mais de Deus, de voltarem às raízes, de voltarem ao início, ao primeiro amor. Somente fico grata a Deus, grata ao pastor Michelson Borges, pastor Roger, ao grupo que estava aqui conosco, cada um nos apoiando, cada um estando junto, mesmo com calor, mas todos estavam com o coração vibrando pela missão. Que Deus abençoe, que continuemos orando pela Europa, pelo Brasil também, nosso amado Brasil. Semana que vem a gente retorna, mas carregamos no nosso coração muito carinho, muito amor e muita esperança de que essa semente que foi plantada em Atenas vai produzir muitos e muitos frutos. Deus abençoe, bom dia para vocês. Kalimera!